Boas questões, Paulo. Não é uma luta, né? É uma guerra fria, mas uma guerra em que cada lado faz seu movimento, testando os limites, né? E cada vez com mais ousadia. Em particular, essa é a minha interpretação, em particular o lado do establishment, do sistema, né? Que tenta destruir e derrubar o presidente eleito por quase 58 milhões de votos porque eles querem uma democracia controlada, que não é democracia, né? Assim como os globalistas querem uma globalização administrada e assim como os capitalistas de Estado querem o capitalismo de compadrio, né? O Estado que eles dominam dando as cartas. É mais ou menos isso. É democracia peronomútil, né? Já teve até jornalista saindo da toca e falando que essa coisa de voto não é bem assim, não. O mais importante na democracia é expurgar os golpistas, né? E ele estava aplaudindo ali a inclusão do presidente Bolsonaro no inquérito ilegal chamado como inquérito de fim do mundo por um ministro supremo, né? Então é nesse nível que estamos. Os movimentos do lado de lá já são muito claros, né? Não dá para negar o golpismo em curso, né? A soltura do Lula numa reinterpretação da Constituição, depois a destruição da Lava Jato com filigranas para tornar elegível o Lula, perseguição a bolsonaristas, né? E tudo mais. E esse ataque constante ao próprio presidente. Aí chegamos no ápice agora, né, de tentar ir por uma artimanha ali que todo mundo já vislumbra que o intuito real é tornar o presidente Bolsonaro inelegível. Então, o Lula corrupto, condenado, julgado em várias instâncias, né, passaram a borracha para ele poder ser o candidato e o Bolsonaro eles estão tentando impedir. Então, é um golpe em curso, é uma guerra fria. Não foi para os finalmente porque seria muito traumático ir para os finalmente para qualquer um dos lados. Inclusive, eu digo isso como até um alerta muito bolsonarista que nas redes sociais fica lá pressionando, né? Forças Armadas, presidente eu autorizo, tem que fazer alguma coisa. Se o presidente hoje toma alguma ação em conjunto com as Forças Armadas, o dia seguinte é muito complicado, né? Então não é trivial esse tipo de coisa. Por outro lado, está claro que o sistema representado acima de tudo, né, por esses ministros do Supremo, em conluio com uma ala muito podre da imprensa, estão provocando até o limite para ver se o presidente toma uma ação radical e drástica, né, e promove a ruptura. Que aí é a profecia autorrealizável. Eu falei que ele era um autoritário fascistóide, olha aí. Então, o presidente não pode ceder. Pelo menos não se não houver alternativa. Então, fica nessa guerra fria. Como a gente sabe, guerra fria tem sempre o risco de descambar para uma guerra quente. Quem estudou a crise dos mísseis em Cuba sabe exatamente do que eu estou falando, né? A coisa podia ter dado muito errado. Então, é sempre perigoso. Dito isso, né? Não vou fugir da sua pergunta, Bolsonaro. Eu acho, né, que até por uma questão de fé, porque eu acho que a gente está acima de tudo numa guerra espiritual aqui. Não é nem só política, nem só cultural. A gente está lutando contra forças do mal, na minha opinião, forças malignas. Pessoas que defendem o que há de mais podre no mundo. Não só regimes comunistas, totalitários, como pessoas ruins, tem até pedófilos no meio, sequestradores, coisas terríveis, né? São pessoas que querem destruir a família, que querem banalizar o aborto, enfim, são pessoas que têm os valores muito mal colocados, para dizer o mínimo e estão em confronto direto com todos os defeitos que o outro lado possa ter, que ninguém é perfeito, né? Ainda mais representado pelo tiozão do churrasco, que é o bronco, o tosco do Bolsonaro, estão defendendo coisas certas, né? Pô, a democracia tem que ter transparência, o voto tem que valer, família é o núcleo das civilizações, temos que ter certos valores, a verdade, quer dizer, é outra pegada, né? E eu quero crer que o bem vença, né? Pode perder algumas batalhas, mas que vença a guerra, né? Então, assim, como é que eu acho que acaba isso tudo? Se o lado de lá for para uma espécie de tudo ou nada, all-in, tentar de fato tirar Bolsonaro da jogada e tudo, aí o presidente vai ter que dar o truco, né? E na saidinha de hoje, no dia seguinte, hoje quinta-feira, enquanto a gente grava, no dia seguinte a live bombástica a live bombástica com as revelações muito graves que ele apresentou ali do TSE, mascarando, apagando rastros da inviolabilidade da urna que foi violada, né? Penetrou, mas não afetou, né?
eu acho que ele na saidinha já bem mais leve, porque foi uma jogada que colocou na defensiva o lado de lá, ele disse, né, primeiro que ele sempre lembra que tem forças internacionais em jogo. É a terceira vez que eu escuto ele falar isso. Então a gente tem que levar a sério, né? Teve recentemente gente da CIA no Brasil, a gente sabe do que China é capaz, a gente sabe do que Cuba é capaz, então não vamos ser ingênuos aqui e não vamos chamar de teoria da conspiração aquilo que evidentemente acontece no mundo real, da geopolítica. E além dele lembrar e alertar que tem forças internacionais, ele termina dizendo o seguinte: tá bom, vão concluir o que desses inquéritos aí que estão me acusando? Que eu cometi um crime, alguma coisa assim, vão mandar o quê? A polícia? Vão fazer busca e apreensão aqui no Palácio do Planalto? Vão mandar o quê? A Polícia Federal ou as Forças Armadas? E ele falou isso rindo. Então eu acho que esse é o truco do presidente. Ele tem que levar até o limite, né? A população está atenta, tem uma boa parcela atenta, deixa o lado de lá se comprometer cada vez mais, porque eles são os ilegais. Eles são os que estão jogando fora das 4 linhas da Constituição desde o início. Então, a hora que chegar que o Supremo tomar uma decisão absurda, e já tomou várias, mas que no limite tenha que ter uma ação drástica demais, e o presidente vai se negar a cumpri-la, vai virar e falar: tá bom, daqui eu não saio, vem me tirar. Aí é o truco. Porque aí eu quero ver o que o Supremo vai fazer. Vai o quê? Fazer o quê? Porque as Forças Armadas não estão do lado desses golpistas, muito menos o povo. Então eles têm um simulacro que o Fius aponta muito bem, porque é uma bolha, e na imprensa eles encontram um eco danado, mas fora da bolha não está ninguém com eles. O Lula não tem adesão popular. O Barroso não pode pisar na rua, o presidente pode. Então, as Forças Armadas, a gente sabe também de qual lado, no limite, estão do lado do Brasil, da ordem, lei da ordem. Mas no limite, eles não vão aceitar um golpe às claras, escancarado, como esse que vem sendo desenhado por esses golpistas togados. Então vai chegar o momento em que o presidente vai ter que dar o truco definitivo, a cartada final. E aí eles vão mostrar a essência golpista que eles tentam mascarar com uma ajuda incrível da assessoria de imprensa deles na mídia. Né? E vai ficar claro que eles são democratas no verniz e venezuelanos na essência. E aí, vamos ver.